Cumprimento a igreja então com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho nessa noite então, como já anunciado pela minha esposa, trazer então uma palavra da qual nós possamos então nos alegrarmos com aquilo que Cristo tem registrado nas Escrituras. É muito importante nós termos então esse primeiro contato, digamos assim, com a palavra, para aqueles que ainda não a conhecem, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. Eu quero te dizer de antemão que não existe nada mais importante hoje do que a palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós temos algumas dificuldades de entender. A palavra por si só, a Bíblia já diz, que ela é um pouco difícil, muitas vezes, a gente entender. Por elas terem sido escritas há um tempo atrás, embora ela seja uma palavra viva, ela é uma palavra que, se a gente não estiver com um certo contato, a gente pode terminar tendo dificuldade de compreender. E por isso, então, não porque somos melhores do que ninguém, mas nós começamos com esse propósito de poder falar um pouquinho da palavra. Então eu quero te convidar, você que tem a sua Bíblia, abrir no livro de Lucas, no capítulo 24, e eu queria tratar um pouco a respeito. Você que não tem uma Bíblia ou não está com ela à mão e gostaria de acompanhar, eu gostaria de te pedir que, se possível, você acompanhe, porque a coisa mais importante que tem sobre a palavra de Deus, irmãos, é a gente poder acompanhar aquilo que realmente está escrito na palavra, aquilo que está registrado. Se você pegar a sua Bíblia e outras pessoas pegarem as suas Bíblias, e nós abrimos no mesmo livro, a informação que eu vou entregar para você tem que ser a mesma informação que você está lendo na sua Bíblia, para que não haja diferença. Como existem algumas situações que são as traduções, existe às vezes um pouquinho de diferença em algumas palavras, mas essas palavras e o contexto trazem o mesmo sentido. Então é importante a gente estar sempre preparado, a gente estar sempre atento àquilo que você está recebendo de Deus, se realmente vem de Deus. E para que saibamos se ela vem ou não de Deus, ela tem que estar registrada na palavra. Tá? Para que nós não venhamos então ter alguma decepção no futuro. Quem sabe muitas pessoas já não passaram por situações de dificuldade e se desestimularam, até se entristeceram com algumas coisas que acontecem e que as pessoas dizem então que vem da parte de Deus. Algumas coisas não, algumas coisas vêm da parte do homem. Mas a única maneira que a gente tem de identificar o que é de Deus e o que é do homem é a partir do momento que a gente começa a ler a palavra e começa a pedir o discernimento por meio dela. A gente vai abrir, vai ler, e aí a gente vai ter a decisão de entender porque realmente está escrito. Se está escrito, então vamos entender o que a palavra está tentando nos explicar. Então eu quero te convidar a ler no livro de Lucas, Novo Testamento, no capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Ela é uma leitura um pouco extensa, trata de uma situação que aconteceu lá no passado, mas é uma situação bastante interessante e isso tocava o meu coração porque são situações que ainda hoje acontecem. E nós vamos entender o porquê que isso que aconteceu lá atrás ainda hoje acontece. Antes de fazer a leitura da palavra, quero te pedir desculpa pelo horário. Nós estávamos com algumas dificuldades aqui, principalmente pela questão dos nossos filhos. Nós temos 3 crianças pequenas, então torna-se bastante difícil a gente conseguir fazer uma transmissão e não ter, no caso, o barulho deles ou então eles pedindo alguma coisa. Então a gente terminou tentando fazer com que eles dormissem, para que pudéssemos então falar com mais tranquilidade, e a gente teve um pouco de demora, digamos assim, para poder iniciar. Então, amados, a palavra de Deus nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. E esse povoado então está a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. No versículo 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu vou fazer uma breve pausa aqui e eu quero só trazer um contexto a respeito do que está acontecendo, só para você ter um pouco mais de entendimento. Essas pessoas, elas saíram da onde eles estavam porque esse evento aconteceu após a morte de Cristo, após Cristo ser então crucificado. Então, até o momento, a palavra de Deus ela nos deixa bem claro que
né, que eles estão se afastando dessa cidade, e aí então o Senhor Jesus vem ter com eles, vem e começa a acompanhar essas duas pessoas que não são pessoas comuns. Eles não eram apóstolos, mas eles eram discípulos de Cristo. Eles andavam, eles comiam e eles viviam junto com Cristo. Eles acompanharam milagres e sabe-se quantas outras coisas mais eles acompanharam. Então é disso que o texto está tratando. Então no versículo 14 diz assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Isso tratava da crucificação de Cristo. No versículo 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Mas de quem que eles estão se tratando aqui? Está tratando que existia então um propósito para que o Senhor Jesus saísse do túmulo e ele fosse então ressuscitado. E eles foram e conferiram, mas não encontraram o corpo de Jesus Cristo. Não encontraram nem mesmo Cristo ressuscitado ali. Existia um túmulo vazio. E isso automaticamente trouxe o quê? Trouxe um desespero e uma tristeza para esses dois homens, ao ponto de eles saírem da onde estavam e seguirem o caminho retornando para a cidade deles. Nota-se aqui que aonde eles estavam não era a cidade deles, mas eles estavam ali porque assim acompanhavam Jesus Cristo e foram até esse local. Então no versículo 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que isso está dizendo? Está dizendo que Jesus, ao conversar com esses homens, ele cita Isaías 51, ele cita tantos outros textos que dizia exatamente como aconteceria quando Cristo viesse, que ele seria rejeitado, que ele seria morto, que ele seria transpassado por uma lança, mas que nenhum dos ossos deles então seria quebrado, e tantas outras coisas. O Senhor Jesus, olha que interessante, Jesus chega e ele prega para esses dois homens. No versículo 28 diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram isso um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ou seja, quando o Senhor Jesus começa a revelar a palavra, começa a revelar as Escrituras para aqueles homens que até então andaram com ele, aqueles homens começaram a sentir algo muito diferente. Eles começaram a sentir que o coração deles queimava. A palavra que eles estavam ouvindo
em um momento que eles estavam vivendo, que era um momento de aflição, de dificuldade, de tristeza. Afinal, tudo aquilo que eles estavam, digamos que se preparando, tudo aquilo que eles desejavam, de uma hora para outra parece que tudo foi-se por água abaixo. E esses homens começam a receber a palavra de Deus, e aquela palavra que é viva, e por eles ouvirem e por aceitarem a palavra do que estavam recebendo, aquela palavra entrou e fez morada no coração deles e começou a reavivar uma chama dentro deles. Olha que interessante. No versículo 32 assim, dizia, relembrando mais uma vez, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente, quer dizer que eles não esperaram o próximo dia. Eles não contiveram mais ou menos, eles não chegaram a ver a dificuldade que existia de voltar nesse trajeto à noite. Eles entenderam a palavra de Deus. E eles entendiam que existia mais um sacrifício. Afinal, como a gente vai entender na continuação dessa história do que aconteceu, a ordem que Jesus tinha dado para eles era para que eles permanecessem aonde estavam. Porque logo mais o Senhor traria então o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons para cada um deles. Mas continuando o texto, no versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amados, o texto ele é bastante lindo e ele se autoexplica. Mas a pergunta é, o que esse texto tem a ver comigo e com você nessa noite? Você já se parou para se pensar? A palavra de Deus ela nos diz que nós devemos permanecer. E muitas vezes vem uma pequena decepção, assim como aconteceu na vida desses homens. Aconteceu uma mini decepção, porque tudo aquilo que os olhos deles enxergavam era de certa forma o término do reinado de Jesus Cristo. Dá para se dizer que durante todo o tempo que eles caminharam com Cristo, que eles foram alimentados por Cristo, que eles viram as curas, viram os milagres, viram tudo o que acontecia, as transformações, tudo isso que acontecia, esses homens contemplaram, mas ainda assim eles não haviam entendido, porque os olhos deles estavam enxergando uma coisa, mas o coração deles não estava sintonizado na mesma coisa que estava acontecendo. O que estava acontecendo neste momento era o que muitas vezes acontece com aquelas pessoas, comigo, com você, que nós vamos até o templo, nós ouvimos a palavra, mas os nossos ouvidos não recebem aquela palavra da maneira com que deveria. Muitas vezes nós não damos crédito àquilo que está sendo entregue para cada um de nós. A palavra de Deus ela é viva, ela se renova. A mensagem de Cristo continua sendo a mesma. Naquela época a mensagem era que ele viria, morreria e depois ressuscitaria. Na sequência a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor vai para o céu e lá prepararia moradas para cada um de nós. Todos nós entendemos isso. O Evangelho de Tiago, se não me engano, trata o quê? Que existiriam para todos aqueles que querem a palavra, não é para todos que ouvem, mas é para quem quer a palavra e quem deseja viver a palavra, existiriam momentos de dificuldade. Ainda existem outras passagens que dizem que nós seríamos perseguidos, que nós vamos passar por muitas injúrias e tudo que existe de difícil, assim como aconteceu com Cristo, assim como aconteceu com seus discípulos, com seus apóstolos, isso está sujeito a acontecer comigo e contigo também. A diferença que vem, e é o que nós devemos pensar, é o seguinte: a dificuldade que eu estou vivendo hoje, nós utilizamos essa dificuldade para poder crescer mais e mais na presença junto com o Senhor? Ou esse tipo de dificuldade, que muitas vezes pode ser uma enfermidade, muitas vezes pode ser uma dificuldade entre todos nós, entre família, entre parentes. Às vezes nós passamos por dificuldades de não sermos reconhecidos, às vezes são problemas espirituais, às vezes é a depressão, às vezes é a falta daquilo que a gente precisa para comer. Às vezes são tantas coisas. Existem tantas coisas que trabalham hoje em prol de nós olharmos para aquela dificuldade e então permanecermos olhando para ela e esquecer que Jesus Cristo está do outro lado.
nos convidando para que a gente venha continuar. Olha só, continua comigo. Não esquece que tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, assim como coisas boas, também como coisas ruins, fazem parte do plano perfeito que o Senhor tem para mim e para a tua salvação. É muito complicado a gente olhar as coisas do Senhor, o olhar aquilo que nós estamos vivendo hoje, o olhar para o fato de que nós estamos indo num templo, mas ainda assim algumas coisas ruins acontecem na nossa vida. A gente muitas vezes atribui o fato de sermos religiosos e de participarmos de algum lugar onde a palavra de Deus ela é revelada para mim e para você, nós atribuímos isso aí como se isso fosse um talismã, um amuleto. Afinal, se eu participo desse tipo de situação, eu não posso passar por dificuldades. Existem lugares que infelizmente ensinam que nós vamos comer do melhor dessa terra e nós temos promessa para isso. Mas eu creio que ainda não é apenas aqui nessa vida. E algumas pessoas ainda ensinam que se você está passando por alguma dificuldade, por uma situação que tem te trago um desconforto, ou quem sabe qual é a dificuldade, porque existem pessoas que passam por dificuldades extremamente difíceis, principalmente a questão de saúde, doenças terminais e tantas outras coisas. Algumas pessoas lutam com depressão há anos e anos, e ainda assim têm dificuldade de vencê-la porque não é algo simples. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a partir do momento que você parar de olhar para esse tipo de situação, você precisa viver sim. Isso é uma fase e isso tem data prevista para terminar. Mas se você começar a olhar para Cristo, começar a olhar para as coisas que Ele registrou, e Ele te disse de antemão, olha só, toma cuidado porque essas coisas vão acontecer na tua vida. E quando elas acontecerem, você tem que lembrar da minha palavra. Porque a minha palavra diz o quê? Que o Senhor nunca deixa alguém desamparado, um justo desamparado. O Senhor zela por mim e por você. Pode ser que ainda hoje você está passando por uma dificuldade que eu não compreendo e quem sabe a grande maioria das pessoas que estão ao seu redor não entendem. Mas isso não muda o fato de que o Senhor tem um plano perfeito para a tua vida. Pode que algumas pessoas passem por dificuldade até o último dia de vida. Isso acontece, e acontece com muita frequência. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Hoje as pessoas têm uma média de vida no Brasil, se eu não me engano, de 80 anos. Você tem ideia do que é isso comparado com uma eternidade junto com Cristo? O que eu estou dizendo para você não é para você se acomodar na dificuldade que você está vivendo e não querer mudar isso aí. Não é para você não lutar contra todas as dificuldades que se lançam contra a tua vida, muito pelo contrário. A palavra que eu estou trazendo para você é para que você realmente entenda que existe um Deus que é pelejador, que existe um Deus que quando te vê saindo do caminho que você deveria estar, quando você sai da onde Ele mandou você estar, Ele chega pertinho de ti, de uma forma ou de outra, Ele começa a expor a palavra para você, para que você possa entender, para que a brasa que existe dentro do teu coração, ela reacenda e você entenda que é nele que você deve depositar a sua esperança. A tua fé tem que ser nele. Parece ser fácil o que eu estou comentando, quem sabe muitas pessoas lutam muito tempo com tantas dificuldades e ainda não houve mudança. Eu quero te dizer, meu irmão, existe ainda assim um plano perfeito. E o Senhor tem te rondado, Ele tem te buscado. Mas em primeiro momento, pode que os teus olhos eles não tenham a percepção de entender que Cristo está naquilo ali. Cristo pode estar no meio da doença, irmão. Cristo pode estar no meio da depressão, sim. Ele está junto contigo ali, te dando força para você pelejar. Entenda, a tua caminhada com Cristo, ela não vai ser fácil. Se ela estiver fácil demais, você suspeite, alguma coisa tem errado. Porque quando está fácil demais, significa que você não está fazendo diferença nenhuma no mundo espiritual. Trocando por miúdos, quanto mais paulada tu leva, maior é a vontade que você está fazendo para o Pai. Com exceção, é claro, de quando você está fazendo tudo de errado. Agora, quando você está fazendo as coisas certinhas, você está buscando ao Senhor, você tem buscado, você tem meditado, você tem orado, você tem buscado nele as respostas para as suas perguntas, e ainda assim algumas dificuldades existem na tua vida, eu quero te dizer que o Senhor está do teu lado. Em algum momento Ele vai abrir os teus olhos e vai se revelar a ti. E nesse momento você vai entender o que você precisa fazer. Ele vai entender aonde você está e para onde você tem que voltar. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos desviamos dos caminhos do Senhor de uma forma tão sensível que nós não entendemos que nós estamos a quilômetros de distância dele. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é em prol do nome dele. E às vezes o Senhor não está no negócio. Então entenda, a tua caminhada com Cristo,
tua caminhada com Cristo ela tem que se renovar dia a dia. Você tem que buscar, você tem que orar, você tem que acreditar, você tem que entregar a sua vida para Ele todos os dias. O Senhor te dá livramento. Sabe-se lá aquilo que você passou no dia de hoje, aquele quase acidente doméstico, aquele quase acidente no trânsito. Quem sabe aquele pensamento bem pequenininho assim de que a vida já não faz mais sentido. Quem sabe aquele pensamento de que, puxa só, quem sabe eu abandono essa vida aqui, né, e espero a próxima. Eu quero dizer que a próxima você tem 50% de chance de ter uma vida muito boa e 50% de chances de viver uma vida muito diferente. E essa vida é pela eternidade. Então eu te convido nessa noite para que você pare e reflita. Esses homens, eles andavam com Cristo. Esses homens conheciam a palavra. Eles viram. Você provavelmente não viu os milagres de Cristo. Você não viu Cristo agindo. Mas esses homens, eles viram. E eles viram e eles ouviram. E o Senhor Jesus disse para eles o seguinte: olha só, eu vou ser preso, eu vou ser torturado e eu serei morto. E eu descerei ao inferno e voltarei ao terceiro dia. E depois de ressuscitar, meu irmão, minha irmã, aí vai começar realmente o meu reinado. Esses homens ouviram, mas eles esqueceram, porque ao invés de prestar atenção no que o Senhor estava falando e lembrar de que tudo estava acontecendo da maneira exata com que o Senhor tinha dito, eles olharam para o fato de que o Redentor de Israel não estava mais ali. Eles pensaram com eles que a promessa que existia morreu ali. Esse aqui era mais um que se dizia Cristo, porque ele morreu. Só que o Senhor já tinha dito antes da forma com que aconteceria. Assim como Ele já disse para você hoje, que existe uma vida com Ele e uma sem Ele. Existe céu e existe inferno. A decisão continua estando com você. Como é que você vai viver o resto da sua vida? Você tem que viver pelejando sim. Você tem que viver brigando todos os dias. Mas a diferença é quem é que está junto contigo na peleja, irmão. Você está sozinho ou você está acompanhado com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o Deus Pai? De que forma você tem conduzido os seus momentos de dificuldade? De que forma você tem olhado para o teu Golias, digamos assim? Você tem olhado como Saul olhava, com medo, sem enfrentar? Ou você tem olhado para essa situação como Davi? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. É o desejo do meu coração neste momento. Nos encontramos na próxima oportunidade. Faço uma oração rápida com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro pela vida de todos aqueles, Senhor, que estão participando dessa reunião, dessa live. O Senhor possa abençoar grandemente, Pai. E assim como o Senhor se revelou a esses dois discípulos, que o Senhor possa se revelar a cada um de nós, Pai, a cada momento, nos trazendo então, Senhor, a certeza do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, nos trazendo ânimo, Senhor, e nos dando condições, Paizinho querido e amado, de ter uma vida em comunhão contigo. Graça e paz a todos vocês, irmãos. Deus abençoe a todos.